E o nosso tema, vou repetir, é um novo jeito de liderar. Tem um jeito novo de liderar, Nath? Eu acho que o que a gente traz mesmo, diante desse novo olhar, né, dessa leitura, é o que a Lu bem colocou, que é a questão do indivíduo, né? Então, quando a gente faz uma análise, o que a gente entende por liderança? É um modelo que está em colapso, por quê? Porque ele foi forjado pensando nos moldes Revolução Industrial, né? Então, o que a gente precisava naquela época? Precisava de um emprego, precisava de um trabalho, por quê? Você tinha um cenário de fome, de guerra, de peste. Ou seja, ou você trabalha, né? Ou você tá morrendo de alguma forma. Então, assim, você precisa daquele trabalho, né? Aquela era a diferença. Quando a gente vem para os tempos atuais, o que acontece? Nós temos um cenário de empoderamento do indivíduo. A palavra está desgastada, mas assim, acho que não tem uma outra forma de colocar. Mas né? ela representa super bem a verdade ainda, né? Ela pode estar desgastada, mas ela super representa o olhar. Exatamente. Quando o indivíduo, ele se empodera... A gente podia criar um enfoderamento. A lá Natália Arcuri, que eu amo, né? Yeah, fuck my brain. Vamos criar enfoderamento. Enfoderamento do indivíduo, quando ele sabe que ele é foda. Olha que maravilhoso. O enfoderamento das pessoas. Quando o indivíduo está enfoderado e ele percebe que ele é o quê? Que ele é foda, essa é a grande verdade. Ele traz para o trabalho coisas que não estavam atreladas ao trabalho. Então, a ideia de felicidade, a ideia de propósito, a ideia de eu sou feliz fazendo isso daqui, eu sou feliz estando aqui, porque antigamente você só aceitava, né? Era o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E hoje não. E também mudou-se muito o que o ser humano quer, né? Então, no contexto do enfoderamento, ele olha não apenas se ele está feliz, mas ele está preocupado com a saúde dele, com a qualidade de vida dele. Então, assim, o tempo que o trabalho rouba dele para outras coisas, né? Quando você coloca esse cenário, a liderança padrão já está colapsada. Pós-pandemia, então, que a gente conseguiu parar, olhar, né, e ver como aquilo não estava fazendo sentido, como a gente pode ter outras formas de trabalhar e gostar mais do trabalho, aí a liderança ela termina de colapsar completamente. Por isso, nunca foi tão difícil os gestores entenderem o que as pessoas querem, né, e como se gerir uma empresa. E o que a gente vê como resultado do produto final? Pesquisas do ano passado, né? Índices de 2022, 30% das demissões foram voluntárias. E quando eles perguntam qual é o motivo da demissão, o gestor, né? Você realmente não se sentir percebido, não se sentir reconhecido por aquele gestor. Eu tive um chefe que eu fiquei 1 ano sem falar com ele. Imagina que ambiente legal. E ele entendeu que eu não queria falar com ele, porque eu cheguei a um ponto que eu estava tão violentada pela forma com que ele trabalhava com as pessoas. Não era só comigo, mas comigo parecia ter um ponto extra, a ponto de ser comentário na redação, e lembrando, né, sou jornalista, repórter, apresentava, então aquela coisa, né, muita correria, muita tensão em vários momentos, que chegou a um ponto que eu decidi que para minha sanidade mental, eu precisava parar de falar com aquele cara. E quando precisava, fazia por e-mail. Ele me respeitou, o que eu achei bastante nobre. Depois a coisa evoluiu, sei lá, acalmou, baixou algum hormônio nele lá e deu tudo certo. E a coisa melhorou. Mas o que eu queria trazer para vocês, para começar essa parte de liderança... Espera aí, Má, acho que só uma reflexão rápida, uma provocação. Você já começa a sua fala falando, eu tive um chefe. Tá aí o grande princípio da diferença. Não era um líder. Ele não era um líder. De jeito, boa, Lu. Então, naturalmente, aquele que não nos inspira é um chefe. Porque ele segue uma regra, o que a Nath trouxe da Revolução Industrial. Sim. Que você tinha ali quase militar, que vem de uma hierarquia, né, de militarismo praticamente. Totalmente, era então, essa figura. Quando você traz na sua fala, naturalmente, eu tive um chefe, dificilmente quando você fala eu tive um chefe, e aí não coloca uma qualidade ali na sequência, sim, você não está falando de uma liderança positiva, né, de uma liderança que inspira. Então, eu tô vendo pessoas ouvindo, fazendo assim com a cabeça, putz grila, é verdade. Pessoal, a gente sabe que você aí do lado tá falando assim, eu tenho um chefe. É verdade. Eu quero, assim, quando a gente dá a palestra, quando a gente leva a F My Brain, né, direto para as pessoas, para as empresas, eu gosto de começar, acho que todo mundo se relaciona com isso.
Eu adoraria que todo mundo me obedecesse. Eu tenho 2 filhos, né? Adoraria chegar em casa e falar, façam! E eles fizessem. Você imagina se chegar pro seu time e falar, façam! E todo mundo fizesse. Sem encher a paciência, sem reclamar, sem pedir, sem ter problema. Se a gente fosse aquele band de minions e você é o Gru e todo mundo obedece, apesar deles serem meio bagunceiros. Mas não é assim a vida, nunca foi. Foi mais fácil, talvez, no passado, em processos industriais, ok. Hoje não é assim. E assim, o que eu quero e o que acontece tem uma distância muito grande. O que precisa é ter uma transição interna e definitiva das pessoas entenderem qual é o papel delas neste processo de condução de seres humanos em prol de um objetivo. Mas eu quero continuar no relato pessoal, porque assim, eu tive um chefe... Chefe, já entendemos. Sacou como é que a gente chama aqui? Tá bom, eu tive um chefe, não foi legal. Mas que não te empoderou, amiga. Não me empoderou. Ele ferrou, é diferente. Como o funk serve pra qualquer contexto, né? Ai, coitado dele, mas tá bom. Só que quando eu entrei na Band, eu entrei na época de produção, né? Não sei se quem tá ouvindo tem idade suficiente para lembrar de Otaviano Costa na sequência de Luciano Huck, na época do O positivo, super positivo. Eu entrei na Band na época do H. E quem tava lá na direção nessa época era um cara chamado Cacá Marcondes. Eu quero deixar aqui o meu absoluto respeito por esse cara. Eu amo você, Cacá Marcondes. Eu acho que eu trabalhei com o Cacá, se muito, 1 ano. Não é nada na nossa vida. Num histórico de vida profissional. Nada. E eu nunca mais encontrei com o Cacá, que é uma tristeza nesse mercado. Mas o Cacá Marcondes foi quase um dos únicos líderes que eu encontrei na minha vida. O que o Cacá me fez que logo me impactou e eu nunca mais encontrei de fato dessa forma? O Cacá, ele trazia a equipe para junto. Ele compartilhava com a equipe. Eu sei que a pessoa que está numa posição de liderança, ou quando é apenas um chefe, tem uma série de coisas que ele precisa, né, segurar, reter, né, não pode passar muito para baixo, tem uma limitação, ele tem que passar as orientações, ele tem que pedir, ele tem que cobrar, ele tem que orientar. Tá. Essa é uma ideia cartesiana do funcionamento do cargo. Mas, quando o Cacá chega pra gente e retesando o que ele precisava retesar ali, e fala, olha, nós estamos tendo uma cobrança danada por Ibope. E a gente está sofrendo uma pressão que pode colocar a gente em risco. Então, a gente precisa muito de criatividade, de estar junto. Eu preciso contar com vocês, a gente vai ter que quebrar a cabeça. É engraçado porque eu lembro dele falar algumas coisas, mas eu não lembro exatamente qual era o problema. Mas eu lembro que ele botou a gente, e ninguém ficou com medo. Putz, nossa senhora, a gente tá berlinda. Não, não. Era assim, bora. Não, o Cacá falou, não, bora, todo mundo. Porque ele se abriu com a gente. E aí, o que acontece no inverso? A pessoa entende por que ela está sendo pressionada. Ela entende por quê, o que está acontecendo, que ela precisa, ela está sendo mais demandada. Pô, você vai ter que fazer hora extra, você vai ter que ir no fim de semana, a gente vai ter que se dedicar mais. Por quê? E aí eu entendo que eu faço parte de alguma coisa, ou que nós estamos vivendo um momento particular e que vai precisar mais de mim, aí conta comigo. E a pessoa que está nessa liderança e entra e se abre dessa forma para a equipe, tem uma força tão grande, a gente faz por você. É porque é o Cacá Marcondes que eu vou fazer. Fuck my brain. Fuck my brain.